Fala galera, Diego, taxista rubro-negro, trazendo as últimas informações do Mengão para você, né? A briga do Marcos Braz com um torcedor no shopping do Rio de Janeiro, né? Tudo sobre o jogo de hoje, Goiás e Flamengo lá em Goiânia pelo Campeonato Brasileiro, né? E sobre a multa que o Flamengo vai pagar para ter um jogador na final da Copa do Brasil. Galera, primeiramente queria pedir para você seguir a gente, deixar o seu like aqui no YouTube, segue a gente, assina o sininho da notificação, segue a gente lá no Instagram, no Twitter, no TikTok, todas as redes sociais nós estamos lá como Flarteto. Valeu, galera? Dá essa ajuda aí para o crescimento da nossa conta, dos nossos perfis, valeu? Isso é muito importante para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho, valeu? Não deixe de deixar o seu like e é isso. Galera, hoje o Flamengo enfrenta o Goiás, né? Lá em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro, às 19 horas, horário de Brasília, né? Flamengo que não vem bem aí, não só no Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil está na final, mas, né, uma atuação acaba envolvendo os campeonatos todos ao mesmo tempo, porque se o Flamengo não joga bem no Brasileiro, também não está jogando bem na Copa do Brasil, né? E isso preocupa muito, porque o Flamengo já foi eliminado da Libertadores, né? E é um ano aí que eu não preciso dizer isso aqui, todo mundo já sabe que é um ano de vexame. Se o Flamengo vencer hoje o Goiás ou for campeão contra o São Paulo, não vai apagar, né, esse vexame desse ano. Pode amenizar as coisas, mas apagar não vai apagar, né? Então, assim, o que preocupa é que o Flamengo já perdeu algumas posições no Campeonato Brasileiro e hoje seria muito importante vencer esse jogo para poder, principalmente para o jogo de domingo contra o São Paulo, né? Dar uma animada nesse time aí, porque o que a gente viu domingo e contra o Atlético Paranaense foram coisas totalmente diferentes. A gente que já viu um Flamengo lá contra o Botafogo, esperava que ele fosse assim até a final da Copa do Brasil e não está sendo, né, galera? Então, assim, o que foi apurado para hoje, desse jogo de hoje lá em Goiânia, é que Léo Pereira e Eric Pulgar talvez não joguem, acho que vão ser poupados porque estão com dores musculares, né? E aí já estão preservando esses jogadores para a final da Copa do Brasil. Mas em compensação ele deve usar Everton Ribeiro, Davi Luiz e Thiago Maia, jogadores que não entraram de titular, né, contra o São Paulo no primeiro jogo da final, coisa que gerou, né, principalmente tratando-se de Everton Ribeiro, não falo nem do Thiago Maia nem do Davi Luiz, que esses jogadores aí tiveram algumas atuações ruins e a torcida pegou muito no pé desses jogadores, mas principalmente Everton Ribeiro, que é um cara de meio de campo, um cara de criação, um cara que todo mundo sabe o poder de criatividade, de deixar um jogador na cara do gol, não entrar no primeiro jogo da final. Isso foi muito comentado, muito questionado, muito criticado por parte do São Paulo. Então, assim, hoje ele deve usar esse jogador. Vai usar esses jogadores hoje e vão usar eles na final da Copa do Brasil? E aí, é a dúvida, porque todo mundo sabe, o São Paulo ele já está há um tempo aí no Flamengo e ele não repete escalação. Cara, isso é uma coisa que está deixando o torcedor do Flamengo maluco, maluco. Não só torcedores, inclusive jornalistas estão discutindo, comentando em off durante os jogos do Flamengo. Como vocês viram aí, se você assistir ontem o vídeo que o nosso amigo Bruno, o japonês rubro-negro, fez aqui no YouTube, no canal Flarteto, você vai ver ele falando tudo sobre isso, sobre o que o Eric Falia falou, junto com o Luiz Roberto e o Roger Flores, durante o jogo do Flamengo contra o São Paulo, a briga dos malucos lá da Jovem Pan no canal do Pilhado, cara, tá deixando, São Paulo tá conseguindo afetar um monte de gente, tudo que é área, né? Então, assim, o Flamengo hoje precisa vencer, pensando em Campeonato Brasileiro, para se manter ali na parte alta da tabela e, né, para ir com tudo, botar raça no jogo, começar já a treinar uma jogada, alguma coisa para o jogo de domingo contra o São Paulo, até porque a gente já começa o jogo perdendo de 1-0. Não é impossível de reverter, mas vai ser difícil, porque a gente viu um São Paulo muito bem postado dentro de campo, o treinador lá, a gente sabe melhor do que ninguém, que conhece muito bem esse time do Flamengo, que é o Dorival, né? E a nossa chance
de ir para cima, de reverter esse placar, é se o Everton, desculpa, gente, se o Arrascaeta estiver pronto para esse jogo. Arrascaeta e Luiz Araújo, que estão lesionados, ontem esses jogadores treinou não, eles aqueceram com o time principal do Flamengo antes de viajarem para Goiânia. Então, assim, já é uma coisa boa, uma notícia boa. Se já estão aquecendo é porque estão ali na fase final do tratamento, né? Fase final de recuperação. A torcida do Flamengo está apreensiva para que o Arrascaeta jogue pelo menos esse segundo jogo. Se vai fazer a diferença, aí a gente já não sabe. Eu acredito muito no poder de decisão, né? O poder de criação do Arrascaeta. Arrascaeta que é o craque do nosso time. Eu espero que ele esteja pelo menos 90%, 80%, mas de preferência 100% para esse jogo, para quem sabe a gente reverter e pelo menos trazer esse título esse ano, né, galera? Segunda notícia aí é que o Flamengo vai pagar R$100 mil de multa para o STJD que julgou o Gerson, né, num jogo que ele foi expulso aí, e, né, isso aí poderia acabar prejudicando o Flamengo na final da Copa do Brasil e ele acabar não podendo jogar. Então o Flamengo já foi lá, pagou essa multa, né, e para poder contar com o Gerson. Jogador também que não vem tendo grande atuação. Ele até corre, a gente vê uma entrega do Gerson ali, mas o Sampaoli, como eu volto a falar, tá deixando o Gerson maluco, porque tem hora que é nítido, a gente vê. Domingo eu estava lá no Maracanã e vi, a gente não vê. O Gerson tem hora que não sabe o que faz, se ele corre para marcar, se ele vai criar, ele não sabe. Ele tá livre ali no meio, à vontade, mas tá nulo, tá uma peça nula, entendeu? Em campo. Então, né, o Flamengo pagou essa multa, né? A gente espera então que o Gerson já seja um desses jogadores titulares, porque não tem como a gente cravar quem vai entrar nesse jogo, porque o São Paulo é doido. Então é isso, galera. E a notícia mais esperada aí é essa confusão, né, galera? Infelizmente, mais uma confusão no Clube de Regatas do Flamengo, agora envolvendo o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, com um torcedor em um shopping no Rio de Janeiro, né? Três torcedores que estavam ali encontraram o Marcos Braz numa loja com sua filha ou com suas filhas, né, pelo que foi apurado, comprando uma joia de umas lojas, e o torcedor começou a protestar, pedindo a saída de Sampaoli e de Gabigol, e acho que ele começou a xingar o Marcos Braz não gostou, né? Assim eu li a notícia que eu estou passando para vocês, que ele foi atrás com seguranças e, né, agrediram o rapaz. O rapaz acho que agrediu ele, deu um soco no nariz dele, ele mordeu a virilha do rapaz e teve um monte de chute ali e tudo mais, né? Uma cena lamentável, né? Deixar bem claro aqui que o Flarteto não compactua com esse tipo de coisa, com agressão, violência no futebol, no esporte em geral, né? Mas aconteceu, não é a primeira vez, já é a terceira vez em menos de 2 meses, né? Tudo começou lá atrás com o preparador físico e o Pedro, depois de um jogo com o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Depois, num treino, tivemos uma briga do Gerson com o Varela, que resultou em quebra do nariz do Varela, e agora Marcos Braz com o torcedor, e rolou até mordida, galera. Isso aí é vergonhoso, sabe por quê? Porque fica todo mundo comentando do Flamengo, sacaneando, zoando, e eles, em vez de estar preocupados em jogar futebol, em fazer o elenco, o clima melhorar, cada vez só piora. Cada vez a nuvem negra ela só escurece e fica maior cada vez mais. Isso a menos de uma semana de um jogo de final de Copa do Brasil, é um acontecimento desse, né? E pelo que eu vi agora mais cedo, o advogado jurídico do Flamengo lá, o Rodrigo, esqueci o nome dele, Rodrigo Dunch, alguma coisa assim, que foi acompanhar, defender o Marcos Braz na delegacia, disse que o Marcos Braz é vítima, que isso foi premeditado, que o Marcos Braz já vinha sofrendo ofensas e ameaças de parte de torcedores da torcida organizada do Flamengo, que realmente, inclusive, houve uma nota de uma das torcidas dizendo que iriam cobrar e protestar, que já tinha acabado o amor, se encontrasse essa semana agora. Isso foi na segunda, depois do jogo contra o São Paulo, que
eles não queriam ver jogadores passeando, curtindo em festas, em baladas, em praia ou em shopping, né? Não só jogadores, dirigentes também, que eles iriam cobrar. E de fato aconteceu. Encontraram o Marcos Braz, foram protestar, mas acabou nessa confusão. E assim, pelo que a gente está apurando aí, cara, tá todo mundo contra o Marcos Braz, porque a agressão, a princípio, pelo que, né, eu digo que foi apurado, partiu do Marcos Braz. Então, assim, lamentável, cara, lamentável. Não poderia chegar a esse ponto. Qual dirigente, qual torcedor não, desculpa, qual jogador do Flamengo que nunca ouviu um xingamento, que nunca foi cobrado para chegar a esse ponto dele perder, ainda mais ele estando com a filha dele, fazer uma coisa dessa. Tô falando que o torcedor tá certo, nem que o Marcos Braz tá certo, mas assim, cara, vergonhosa a atitude, entendeu? E o jurídico Flamengo ainda está defendendo, né? Aí é que a gente vê que o Landim bota a mão por cima do Marcos Braz e, cara, é triste, lamentável, porque se perderam totalmente, né? Se perderam. O Landim tá fazendo uma cagada também atrás da outra, porque dirigentes e conselheiros do Flamengo aí estão todos eles, a maioria estão pedindo a demissão do Marcos Braz, e o Landim, né, não vai demitir o Marcos Braz enquanto a gestão for dele. Ele vai manter o Marcos Braz até o fim. Então, assim, podem esperar novos episódios, né? Já foi emitida uma nova nota aí da torcida do Flamengo, que está muito furiosa com esse ato aí da agressão em cima do torcedor, dizendo que se o Flamengo não vencer domingo o jogo lá em São Paulo, que eles não precisam nem voltar para o Rio de Janeiro, porque cobrança vai ter. Agora, espero que não aconteça esse tipo de confusão, né? Que cobrem ali do jeito certo, protestem do jeito certo, porque violência não tá com nada. Galera, peço aí mais uma vez, se você gostou do vídeo, deixe seu like, curte aí, valeu? Segue a gente, assina o sininho da notificação, valeu? Para ajudar no nosso trabalho, tá bom? Acontecendo aí novas notícias, a gente vai trazer para vocês tudo em primeira mão, tá? Obrigado, Diego, saudações rubro-negra, tamo junto e até a próxima. Valeu!